Então, espiritualidade, a gente poderia definir como não ir a um local de culto só ter uma religião, mas é tudo que promove o espírito. O espírito é conhecimento, é paz, é beleza, é ordem, é criatividade, é progresso, é o bem comum, o bem-estar. Então, se está promovendo o espiritual, está promovendo a inteligência das pessoas. Você está alfabetizando, você está dando aula de piano, você está num movimento social bom, um trabalho voluntário. Tudo isso é espiritualidade. Você está espiritualizando, você está elevando, você está dando virtude, fazendo florescer alguém ou a si mesmo. Está estudando, tá? Estudar a espiritualidade. Claro que eu estou generalizando bastante, mas quando a gente vai ver os exemplos de pessoas altamente espiritualizadas, vocês vão ver que muitas vezes as contribuições dessas pessoas são científicas. O cara não é muito religioso, ele não é um santo, não é uma figura moral necessariamente, tá? Então, o oposto de espiritualidade não é o ateu materialista, que às vezes o ateu materialista, ele é de boca ateu materialista, mas ele contribui muito para a sociedade, ele eleva a sociedade, embeleza a sociedade, melhora a sociedade, ou seja, ele está espiritualizando aquela sociedade, tá? Então, nós temos aqui exemplos morais, Sócrates, Platão, Jesus, tá? Que eram pessoas que estão moralizando as suas comunidades, mas também estão intelectualizando, também estão educando, também estão dando lógica e racionalidade. Quando você vira e fala assim, pelo fruto se conhece a árvore. Isso não é moralidade. Isso é uma lição de sabedoria de vida. É uma lição sobre como julgar as coisas. Então, muitos dos ensinamentos dos mestres espirituais não são morais. Quando você diz assim, a cada um segundo as suas obras, ou quando você diz, não faça aos outros o que você não gostaria que te fizesse, você está ensinando lógica para as pessoas. Você está ensinando a pessoa a ter uma perspectiva racional da realidade. Agora, claro, Platão mais ainda, né? Sócrates, né? Porque são professores de disciplinas intelectuais e não de moralidade, principalmente. Agora, se a gente vê os músicos, os artistas, muitas vezes eles não são perfeitamente morais, mas eles são pessoas que estão melhorando a humanidade, estão embelezando, enriquecendo a humanidade, e eles trabalham todos os dias. Goethe tem um caso engraçado, que ele dizia o seguinte, às vezes, eu trabalho tanto, eu escrevo poemas todos os dias ele escrevia, não, às vezes não um poema inteiro, mas escrevia ali uma estrofe, 2, 3, depois terminava no dia seguinte, e às vezes eu trabalho dormindo. Por exemplo, já aconteceu de eu pôr o meu pijaminha, deitar na cama, me cobrir, dormir às 11 horas da noite, e quando dá 2 horas da manhã, eu acordo sentado na escrivaninha com 10 páginas escritas. Não sei o que aconteceu, mas eu agora estou trabalhando tanto que eu comecei a trabalhar dormindo. Então, a mesma coisa mais ou menos vão acontecer com Mozart e Beethoven, né? Eles trabalham 24 horas. Não tem momento que essas pessoas não estão envolvidas ou em sintonia com o seu trabalho. Thomas Edison, que dormia 3 horas por dia, tá? Ele sentia sono, né? Alguns outros momentos do dia, né? Trabalhava 20, aí tirava 1 hora para comer, tomar banho e tal, e em casa, e por 2 horas, mais ou menos, 1 hora, 2 horas por dia, ele sentava numa cadeira com uma bola de ferro ou de mármore na mão, para que ele pudesse entrar no sono e ter conexões criativas sobre o seu trabalho, só que se ele dormisse de fato, aquela bola de ferro caía da mão dele, ele acordava. Então ele ficava num estado de transe, de semi-sono. Tá? Marie Curie
teve Nobel em 2 áreas, fez pesquisas psíquicas, particularmente com mediunidade, era ativista social, feminista, tal. Então, essas pessoas que são espíritos potentes, essas pessoas, geralmente, elas afetam a sociedade de 4, 5 maneiras diferentes, ou de 10 maneiras diferentes. Então, isso é exalar energia intelectual, moral e espiritual. A nossa sociedade, no entanto, ela vem se caracterizando cada vez mais como uma sociedade do ócio, do tempo livre, do videogame, da rede social, da maratonar séries da Netflix. E na medida em que a gente se afasta da produtividade, da utilidade, a gente vai se tornando menos espiritual. E esse afastamento, ele tem se tornado crônico. Nós temos estatísticas que provam que os jovens hoje, eles estão menos atentos, têm menos poder de concentração, menos autodisciplina do que as pessoas acima dos 30 anos. Tá? Acabou de sair no New York Times uma coleção de pesquisas que vai mostrar exatamente isso, que jovens, ou seja, abaixo de 30 anos, têm menos forças de caráter, capacidades de autocontrole, de moderar a raiva, de ter paciência diante de uma situação difícil, e não é um pouquinho menos, é tipo 40% menos do que pessoas acima de 30 anos. Então, resultados catastróficos de uma vida em que nós estamos sempre muito exageradamente ocupados, distraídos, entretidos, tá? E eu gostaria de defender para vocês uma ideia de espiritualidade que não é só de rezar e meditar, mas é também a educação dos gestos, a educação da palavra, a educação das expressões faciais. Se a gente faz caras e bocas que ofendem as pessoas, se a gente diz coisas inadequadas, se a gente não tem nem consciência, nem controle do nosso próprio corpo, como é que a gente pode dizer que a gente é perfeitamente espiritualizado? Espiritualizar é impor a grandeza, a educação, a consciência, a sensibilidade, inclusive a nossa parte mais física de todos, nosso próprio corpo, tá? Então temos aqui 3 exemplos. Comportamental, tá? A etiqueta, a conduta, a postura, tá? Que em algumas culturas ela é naturalmente mais consciente, mais cuidada. Na nossa, eu não ligo para isso, tanto faz o que eu estou vestindo. A gente acha até chique, né? Isso é uma preocupação frívola, preocupar com as aparências. Mas as aparências são também uma forma de cuidado, de respeito. Na arte, obviamente, no caso do balé, ou de qualquer outra forma de arte, né? A gente vai ver a educação do corpo através do embelezamento, né? Com o propósito de espiritualizar, ou seja, de transformar em obra de arte, transformar em belo o movimento do corpo. E na yoga, a minha esposa é professora de yoga, então esse é um exemplo para mim muito recorrente do dia a dia, a gente discute isso todos os dias, né? Na yoga, nós vamos ver uma prática espiritual que começa no corpo. Porque como que eu posso me espiritualizar se eu não administro o primeiro, mais imediato e mais íntimo objeto que me é dado conhecer, que é o meu próprio corpo, minha própria carne? Então eu preciso conhecer as paixões, os desejos, as fraquezas, as limitações e também as potencialidades, né? E é através, muitas vezes, de exercícios difíceis que eu vou lidar com a preguiça, que eu vou lidar com o desconforto, que eu vou lidar com a dor, né? Ok. Então, Confúcio, que era um dos sujeitos mais espiritualizados que o mundo já viu, inclusive ele dizia o seguinte: eu sei, eu tenho
memória, eu tenho consciência de estar vivo antes de nascer. E eu fazia parte de uma comunidade em que as pessoas, todas elas se ocupavam do bem comum, da felicidade geral. Quando eu vim para esse mundo, eu percebi que isso não era a regra aqui de vocês. Ele se referia a seres humanos como vocês, para vocês terem uma ideia. Eu já percebi que vocês não seguem essas regras. Então, eu vejo que de tempos em tempos, os céus enviam professores de outro lugar do mundo celestial para cá, para ensinar o básico para os seres humanos. Respeitar os pais, ser honestos na coisa pública, nas atividades políticas. Eu sou um desses professores. Eu nasci para isso, para dizer coisas primárias e básicas para vocês. Agora, vejam como é que a lição que está acima em português, ela é cuidada do ponto de vista lógico, do ponto de vista dos fatos, mas ela também é cuidada do ponto de vista linguístico, que eu vou repetir depois, tá? Então, primeiro, todos aqueles que tentaram organizar o mundo descobriram que isso é impossível sem primeiro organizar a nação, cidade em que você mora. Organizar a nação só é possível primeiro colocando a família em ordem. E organizar a família só é possível se você primeiro se organiza intimamente. Se você estiver dando chilique, mau exemplo, você não vai ajudar a organizar a família, tá? E se você não organiza a família, você vai chegar na arena pública do trabalho, da palestra, do templo, da política, e você vai se desmoralizar, porque as pessoas vão falar, cara, tua casa é uma bagunça, todo mundo se odeia, ninguém na sua família não acredita no que você fala, né? Agora, olha como é que ele linguisticamente organiza, né? Uzi yu ming ming, de yu qian shi zi, xian zi ki guo, yu zi ki guo zi, xian ki ki jia, yu ki ki jia zi, xian shi ki shen. Então, ele montou linguisticamente para que rimasse, para que houvesse uma simetria sonora, uma harmonia sonora entre os versinhos. Assim como você vai encontrar em Platão, nos diálogos de Platão, você vai encontrar na Bíblia, se você ler a Bíblia no original. Em português não, infelizmente. Mas mesmo em português, a Bíblia ela é poética, ela é toda elegante, estilosa, né? Tem uns momentos que você desconfia, poxa, como é que um cara semi-analfabeto escreveu isso? Será que foi uma inspiração? Será que alguém depois redigiu isso poeticamente? Os salmos, né? Então, esse cuidado linguístico, o cuidado com a musicalidade das palavras, tudo isso acrescenta dimensões da espiritualidade que são fundamentais. A gente tem que ser caprichoso, a gente tem que ser cuidadoso. Espiritualidade não é só boa intenção e chegar no lugar de uma maneira desleixada, mal vestido, desrespeitoso, falando linguagem vulgar. A gente no Brasil precisa aprender essas tradições antigas de um respeito que se expressa linguística, na apresentação, linguisticamente, na apresentação, no comportamento, na etiqueta, na conduta, na forma de se apresentar.